E aí, pessoal, tudo bem? Bom, era difícil no assunto do vídeo de hoje não ser o jogo entre Flamengo e São Paulo, né? Porque um clássico do futebol brasileiro, mas também com um resultado ali que chama muita atenção, porque é a terceira vitória seguida do São Paulo sobre o Flamengo, a segunda com placar folgado e a segunda com contundência ali, né? O placar folgado, mas que refletiu o que a gente viu no jogo. Aquele 2-1 do Maracanã da semana passada, até um jogo que dá para falar que o placar não reflete tão bem o que foi o jogo, mas nos 4-1 e nos 3-0 o placar refletiu, ainda que alguém possa considerar o número exagerado, a vantagem exagerada, mas o placar refletiu uma superioridade incontestável do São Paulo sobre o Flamengo nesses jogos. E daí a gente pode também chegar nos problemas do Flamengo, talvez faça um outro vídeo sobre isso também, pênalti do Vitinho, que não devia ter perdido, ou não devia ter batido, ou não devia ter batido daquele jeito. Tá? Mas vou pegar pelo lado do São Paulo, né? E pegar um aspecto pontual do São Paulo, né? Para não fazer uma coisa geral do time. O São Paulo evoluiu muito nas últimas semanas, mostrando um futebol que com muitas características semelhantes ao que apresentava antes, só que com muito mais contundência e com muito mais solidez. Então o São Paulo consegue fazer os resultados. Jogava um jeito meio parecido, mas não conseguia. Era um time muito mais frágil, falhava mais na defesa, o ataque não era contundente e de repente tudo começou a encaixar. A defesa começa a se mostrar mais segura e o ataque começa a ser mais letal na frente. O que aconteceu? Bom, aí tem várias coisas. Primeiro, acho que o trabalho do Fernando Diniz começou enfim, pegar um novo embalo. Acho que o trabalho dele foi muito prejudicado pela parada da pandemia, porque quando finalmente o trabalho dele estava indo bem, o futebol parou. A gente lembra que o futebol para depois de uma sequência que o São Paulo mete 3-0 na LDU, fazendo seu melhor jogo até aquele momento na era Fernando Diniz, contando já desde o final do ano passado, e depois ganha do Santos de virada no Clássico no Morumbi. E depois o futebol para. Né? Então, isso quando o futebol volta, o São Paulo parece que regrediu tudo. E daí veio derrota para o Bragantino, no Paulista, derrota para o Mirassol, muita gente querendo a cabeça do Diniz. Eu fiz aqui um vídeo na época que eu falei que eu não demitiria o Diniz, por mais que eu entendesse o desejo de sangue da torcida, mas eu não demitiria o Diniz na época. E no final das contas o trabalho demorou para pegar. Demorou, isso é inegável. Eu entendo muito o torcedor que tenha ficado muito revoltado, o torcedor tenha achado que já era causa perdida, que a eliminação da Libertadores foi um preço a se pagar muito alto, concordo com isso, mas tá pegando. Né? Acho que o time tá entendendo mais o jeito de jogar, acho que o Fernando Diniz também, acho que se adaptou um pouco a algumas questões ali, por exemplo, deixar a defesa um pouco mais segura, que era um problema crônico dos trabalhos dele, né? O time tem atuado com um pouco menos de posse de bola, né? O São Paulo aceita que em várias partidas ele não seja o time de mais posse de bola, mas seja um time mais vertical na frente. O Fernando Diniz aprendeu a se adaptar a isso e o São Paulo está aplicando isso muito melhor. Não é mais só aquele time toca, como era o começo do São Paulo do Diniz, como era o Fluminense do Diniz, como era o Atlético Paranaense, como era o Audax Osasco. Né? Então o Fernando Diniz acho que também se adaptou. Mas acho que uma figura que representa muito bem a evolução do São Paulo nessas últimas semanas é o Daniel Alves. Que o Daniel Alves, não faz muito tempo, a torcida estava querendo acabar com ele, demite, rescinde, vende o cara, que se dane, Daniel Alves não tá comprometido com o clube e tudo. E agora o Daniel Alves tem se mostrado uma figura fundamental, sobretudo nesses duelos contra o Flamengo. E daí eu acho que é uma questão importante do Daniel Alves, que ele demorou para achar o jeito dele jogar no São Paulo, talvez ainda nem tenha achado completamente, mas agora já tem um jeito que ele consegue fazer um futebol em que ele aparece mais, em que as virtudes dele, as características dele servem mais ao time do que antes, e numa coisa que talvez a gente nem estivesse pensando tanto em alguns momentos. Né? O Daniel Alves, quando chega no São Paulo, tem aquela dúvida se ele ia ser lateral ou meia. E como meia, se ele ia ser um meia aberto, né? De um lado direito, né, numa 2 linhas de 4, alguma coisa assim, né, ou um meio avançado pela direita, ou se ele seria o 10 armador,
né? Que era até o que desejo dele. E o São Paulo ficou muito tentando botar ele para jogar nessas duas funções ali, né? Depois ele fica lá no 10 armador, depois do começo ali que ele até joga um pouco de lateral, vira o 10 armador e fica ali. E a coisa não anda. E daí o torcedor começa a ficar cabreiro com o Daniel Alves. Pô, paga uma fortuna pro cara, jogador campeão em tudo quanto é lugar do universo. E no final das contas ele não tá elevando o nível do time. Ele não é aquele jogador que quando entra em campo, quando a bola chega no pé dele, você vê, nossa, esse cara muda o time, né? Esse cara é de um nível superior ao resto do time. Quando a bola chega nele, muda o jogo. Ele não vinha sendo esse cara, né? Jogando como o 10 armador ali, né? Como o São Paulo queria. O articulador ali no 4-2-3-1, por exemplo, né? Em que ele ficaria sendo o jogador de meio centralizado entre os dois atacantes avançados, né? Ou dos dois meias avançados, né? Pelos lados. E ele não vinha produzindo isso. Aquele jogador que pega, toca, distribui o jogo, né? Ele não vinha sendo isso. E a torcida ficava cabreira com isso. E eu acho que até era compreensível. E daí falei, então ele não tem posição. Ele não é nem o 10, ele não quer ser o 2, né? E para lateral, São Paulo já até estava mais servido do que para o meio de campo. Ele não é volante também, meio aberto ele não estava querendo, ele não estava funcionando direito. E aí, o que faz com o Daniel Alves? E aí o São Paulo foi se modificando nos últimos tempos, sobretudo depois da chegada do Luciano e da consolidação do Brenner no ataque, com um 4-4-2. O São Paulo joga agora com 2 atacantes, né? O São Paulo insistiu muito tempo em jogar com um atacante, tentou o Pablo, tentou o Pato, né? E o São Paulo, no final das contas, acabou se encaixando com 2 atacantes, né? E ficam 2 na frente, que, claro, se movimentam, as características do Luciano e do Brenner são de movimentação, então isso ajuda o ataque do São Paulo ali a não ter uma referência única, né? Ter uma referência só, ter 2 jogadores que podem atuar ali, inclusive eles se movimentam, saem. Mas isso também ajudou a encaixar o meio de campo, porque daí você não precisa ter um homem de armação para os dois abertos ali pelos lados para fazerem as jogadas, né? O São Paulo começa a aproveitar até mais o Reinaldo, por exemplo, pela lateral, que sempre foi um lateral que saía muito, né? Então é um jogador que pode dar a saída de jogo pelo lado. Os próprios atacantes também podem abrir pelos lados para fazer as jogadas. Então o São Paulo fica menos dependente do camisa 10 ali, daquele do meia de armação articulador. E com isso o Daniel Alves muda o jeito dele jogar, né? Numa linha de 4 em que ele não é um volante, mas ele também não é aquele meia que tudo tem que passar por ele. E além disso, ele, nesses confrontos contra o Flamengo principalmente, ele deu ao São Paulo uma coisa que o torcedor são paulino reclama há anos, que é a falta de capacidade de se impor em jogo grande. Esse tem sido um problema crônico do São Paulo nos últimos anos. Clássico, São Paulo vem perdendo, ou vinha perdendo um monte. Jogo grande, na hora de decidir, São Paulo refugava. E o Daniel Alves, nesses jogos contra o Flamengo, ele até aparece pouco. Ele dá assistência para o primeiro gol do São Paulo nesta quarta, mas ele aparece pouco no geral. Mas ele faz um papel fundamental, porque ele é um jogador que tem qualidade e tem peso e tem experiência para chegar e encarar o duelo mais importante do jogo. E foi o que ele fez nos 3 jogos contra o Flamengo. Ele fica em cima do Gerson o jogo inteiro. Então, ele marca o Gerson em cima, anula o Gerson, fica lá brigando com o Gerson, várias jogadas em que os dois estão se enroscando, e que os dois caem ali, falta, marcação dura, agarra, puxa, fica o jogo inteiro enxuriçando o Gerson. E o Gerson não consegue jogar direito. Aí isso ajuda o fato de que o Gerson não está na melhor fase da carreira da passagem dele pelo Flamengo, né? O Gerson parece com algum problema físico ali, não é nem de contusão, mas ele não parece com aquela volúpia física que ele apresentava no passado. De qualquer forma, o Gerson não consegue jogar porque o Daniel Alves fica em cima dele, anulando ele. Com isso, as jogadas do Flamengo não fluem, porque elas dependem muito do Gerson para isso, e quando elas chegam no Gerson, elas param. Ou elas param ou elas perdem ritmo. Mesmo quando o Daniel Alves não consegue desarmar e o Gerson consegue fazer a jogada prosseguir, essa jogada perdeu ritmo já com essa parada. E nisso o Flamengo perde muito da força ofensiva. Isso foi o Daniel Alves que fez. E talvez nenhum outro jogador tivesse condição de fazer isso. Porque a questão não era só de marcar bem, era a questão de ter a malandragem, de ter o conhecimento, de ter o peso, de chegar também e, assim, algumas faltas vão ser marcadas ali, também ficar ali na conversa com o árbitro. Um Tietê talvez não conseguisse fazer isso, entendeu? O Luan
Luan, que jogou também nessa quarta-feira, talvez não conseguisse fazer isso. Por quê? Porque às vezes precisa de um jogador maior, um jogador que se impõe, que se apresenta no jogo grande, que não vai se intimidar com em estar marcando o adversário grande, que talvez tente te intimidar, ele não vai deixar passar, porque ele é um jogador ainda maior, né? E com isso o Daniel Alves acho que foi uma figura fundamental, mesmo que aparecendo pouco, né? Muitas vezes ele até deu assistência pro gol do Luciano, mas muitas vezes ele não tá dando aquela assistência, puxando contra-ataque e tudo, mas ele tá ajudando a equilibrar esse time, né? E principalmente quebrando o ritmo do adversário, que era uma coisa fundamental num jogo deste tamanho, e foi o que ele fez nesses 3 jogos. Então acho que o Daniel Alves ainda oscila muito, porque também tem jogo em que talvez o São Paulo precise de um pouco mais de força ofensiva, o São Paulo tenha mais obrigação do resultado, aquelas coisas, né? E daí talvez a torcida às vezes exija ou peça ou queira ver algo diferente do Daniel Alves, como aquele jogador que vai dar um passe em profundidade, que deixa o jogo comprando na cara, que vai chegar e resolver o jogo sozinho, alguma coisa assim, e de repente nem sempre vê. Por isso que até outro dia tinha muito torcedor contestando ele, e também por isso talvez o São Paulo ainda sofra muito em alguns jogos, né? E não faz muito tempo o São Paulo precisou dos pênaltis para eliminar o Fortaleza da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou com dificuldade do Goiás em casa, com um gol muito contestado, né? Numa bola que o Tadeu tira dentro do gol ou em cima da linha. E então o São Paulo ainda é um time que tem essas variações, mas fez uma coisa que ele não vinha fazendo: ganhar o jogo grande. Não vinha fazendo há anos, e tem ganhado o jogo grande porque o time se ajeitou, porque o Fernando Diniz achou de novo o rumo do seu trabalho, mas também porque achou no Daniel Alves uma figura fundamental para fazer isso acontecer, para dar estabilidade nesse meio de campo, fazer com que Brenner, Luciano brilhem, fazer com que o Reinaldo apareça na frente também sendo decisivo, até no caso do 4-1 do Maracanã, até o Tietê aparecesse muito bem no jogo. Muito tem a ver com o Daniel Alves se dispor, apesar do craque que ele é, mas se dispor a fazer o trabalho sujo, né? De ficar ali na marcação, de ficar anulando o adversário, coisa que nem sempre o craque do time está disposto a fazer. Tá? Agora, o Daniel Alves é uma figura muito polêmica também, é uma figura que assim agora está em alta tudo. Você não duvida que mais um jogo ou outro ali a torcida de novo está pegando o pé dele, mas não pode se esquecer desse momento que está acontecendo e o que ele tem feito pelo São Paulo, e acho que a própria comissão técnica e eventualmente a torcida tem que entender isso e de repente perceber esse momento e incentivar para que ele aconteça mais. E de repente não fica exigindo do Daniel Alves algo que ele talvez não seja capaz de entregar para o São Paulo e que se exigiu muito dele aí desde que ele chegou. Tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo, né, o que vocês acham.